está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje é dia de aniversário do pastor, da pastora, que aniversariou no dia de ontem, no dia de hoje. Pastores e pastoras, a esposa do pastor, o esposo da pastora, manda aqui pra mim, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Pode mandar, tem que mandar rapidinho. Quem manda é ovelha, é o povo da igreja que manda, para que a gente possa daqui a pouquinho honrar aqui, mencionar os nomes, o nome da igreja e orar pela igreja, orar pela liderança espiritual, pedindo a misericórdia de Deus e a graça dele sobre essas vidas preciosas. É só mandar pra mim aqui no nosso Debate 93 de hoje. O nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor, do esposo da pastora que fez aniversário ontem, domingo, ou hoje, segunda-feira. É só mandar pra cá. Fala, Marcela Bastos. Good morning. Bom dia. Olha, ela só fala inglês agora. Bom dia, JR, os nossos ouvintes. Ela tá falando, isso é que ela assim, decorou. Quem porque disse? assim, ela já está assim, bilíngue, né? já está misturando o inglês com o português e o espanhol. Tô meio confusa. Buenos assim, dias. Como está? Buenos morning, é um negócio assim complicado. E aí, Marcela Bastos de volta, uma semana em Las Vegas. Uma semana em Las Vegas. Trabalhando. Trabalhando, é bom registrar. muito, deixa isso bem claro. Tá trabalhando mesmo, as pessoas estão rindo. A gente não tinha tempo pra respirar. Sério? Tudo lá é muito rápido. Porque o evento em si é muito rápido e a gente chega, trânsito aéreo, vai, trabalha assim. O shopping é bom? Eu estive lá, porque você viu que eu estive você esteve lá. No shopping. Não, né? Só pra saber. Não deu tempo de respirar? Foi algum parque? Eu fui, não fui. Não tivemos tempo. Nós iríamos fazer realmente. A Cassiane tinha aceitado o nosso desafio. Não ia ser nem a roda gigante. Ela ia pular de bungee jump. Bungee jump. A Cassiane. Nós íamos pular com ela. Cassiane. Cassiane. Você também? Eu também, iríamos pular as duas. Só que não deu tempo, a gente não conseguiu ter tempo. Pena, hein? Então, o shopping a gente fez uma matéria lá com eles. Por isso você tá perguntando, mas foi a trabalho, né? Foi a trabalho. É óbvio que foi a trabalho. Não, sensacional. Claro, a gente conhece o lugar. Você foi lá pra cobertura do Grammy Latino, com a vitória da pastora Fernanda Brum. E de todos os demais sindicatos, que a indicação já é um prêmio maravilhoso. Exatamente, os 5 indicados da MK esse ano, ou seja, uma festa maravilhosa, todos eles muito felizes, todos eles muito unidos. Anderson Freire, Pastor Lucas, Cassiane, Leia Mendonça e Fernanda Brum. Foi um tempo muito precioso, um tempo muito gostoso. Muito realmente bom. Foi algo para ficar guardado no coração. É muito bom ter você de volta aqui. Os ouvintes sentiram a sua falta. Então tá aí, Marcela Bastos de volta. Vou saber se ela trouxe algum presentinho para os debatedores. Não falei pra você que foi muito rápido. Não é isso? É pros coleguinhas de trabalho. Eu falei que foi muito rápido. Já começou a desculpa, minha gente. É sempre assim, é sempre assim. 11:07 aqui na 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, aqui uma ouvinte nossa dizendo: tenho ficado preocupada e assustada com o número de crentes que não são realmente gratos a Deus. Para mim, gratidão tem a ver com uma adoração constante a Deus, independentemente de circunstâncias. Mas alguns só conseguem se achegar ao Senhor para pedir, o que no meu entender é ser amante de si mesmo. Isso é sinal de que há uma crise no evangelho que estamos vivendo nos últimos dias.
É normal o fato de o homem querer ser sempre o centro e assim acabar não conseguindo glorificar a Deus? Como despertar nas pessoas o desejo de adorar o Senhor? Qual o segredo para viver uma vida que adore ao Eterno em todo o tempo? Ouvinte, eu pergunto a você, você tá mais para uma pessoa grata ou para uma pessoa ingrata? Lógico, você vai dizer para mim que você é uma pessoa grata, eu tenho certeza, você é nosso ouvinte, é nota 10, é bênção pura, mas você analisando a vida, você acha que as pessoas, em relação a Deus, tá bom? Em relação a Deus, as pessoas estão mais gratas ou mais ingratas no seu relacionamento com Deus? A pergunta que eu deixo para você participar comigo aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Começamos como sempre com a nossa menina da mesa, hoje é a pastora Virgínia Estevão. Pastora, bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre a proposta de tema que a nossa ouvinte enviou? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Eu acho que realmente estar grato a Deus primeiro é uma entrega, né? Você precisa se entregar ao entendimento de que Deus te supre tudo e você deveria agradecer por isso, agradecer inclusive pelas batalhas que você está vivendo, porque isso vai fazer com que você cresça. Mas a entrega, né, o posicionamento de se entregar, faz você estar agradecido por cada coisa que Deus te dê. Mas esse entendimento, essa transformação desse entendimento, vem a uma atitude de exercitar a gratidão. Exercitar a gratidão, porque a nossa mente, as frustrações que a gente tem, nos dá a tendência a ficarmos murmurentos, né? Com murmuração em todas as coisas que acontecem, mas na verdade, quando você começa a exercitar na sua mente, buscar entendimento sobre a cada momento na sua vida você está agradecido, é um excelente exercício para que você possa se entregar a Deus e a sua mente a Deus. Pastor Samuel Silva, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Eu acredito, bom dia primeiro para todos, né? Debatedores, você JR, quem está em casa, no carro, ouvindo. Então, a Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E eu acho que talvez a nossa essência gire em torno da gratidão. Em primeiro lugar a Deus e às pessoas, né? Eu acho que a gratidão abre portas, a gratidão, o reconhecimento de alguém que tem te abençoado, te ajudado, né? Faz com que um caminho de mão dupla continue estabelecido. Em relação a Deus, a gratidão, então, ela está entrelaçada à adoração, ela está entrelaçada à necessidade que temos de nos render ao Senhor e de reconhecer que tudo que temos, tudo que somos vem dele. Existe uma frase que eu falo sempre em meio à adoração, que quem ora por quê? Eu estou orando porque eu estou com uma dor de cabeça, eu estou orando porque eu quero um emprego. Agora, quem adora apesar de, né? Eu estou adorando apesar da dor de cabeça, apesar de não ter o emprego ainda. Quando existe essa predisposição de reconhecimento de que o que temos já é além daquilo que de fato merecemos, a gratidão acaba sendo espontânea, acaba sendo, né, ela flui, né? Então a minha dica e o meu conselho é que você desenvolva um coração adorador, né? Mire, foque em Deus. E eu acho que automaticamente não dá para ser adorador sem ser grato, né? Então automaticamente você vai ser grato ao Senhor e às pessoas que estão à sua volta. Reverendo Júnior César, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também ouvir a sua opinião sobre o assunto, pastor. E uma de nossas ouvintes diz aqui, que as pessoas estão mais ingratas ultimamente. E ela diz aí, algumas igrejas fazem isso como uma moeda de troca. Então, se não ganhou, é o diabo. Hoje, a frase dela é essa: hoje vejo que muitas coisas que Deus não me deu foram grandes bênçãos na minha vida. O que não recebeu. Compartilha a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores e queridos ouvintes também. A gente, em algum momento da história, a gente perdeu o foco, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação dessa com os romanos, quando ele afirma que a igreja de Roma, ela não deveria assumir a forma do presente século. E parece que hoje, nós como crentes, somos moldados realmente por essa sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade
que é consumista e que é utilitarista. E a nossa relação com Deus, com as coisas de Deus, ela também se tornou consumista e utilitarista. A gente vê Deus como o grande provedor. E tudo o que a gente faz, às vezes, é para acessar essa providência, para receber alguma coisa dele. A gente entende que Jesus é o mediador. Então a gente, às vezes, desenvolve essa relação com Jesus para que ele facilite o acesso a esse Pai, para ele nos conceder alguma coisa. Até o Evangelho, a gente tem uma relação utilitarista com ele. A gente trata o Evangelho como sendo uma série de regras a seguir, e você seguindo elas, Deus vai te dar coisas boas, né? A gente ora para poder também receber algo de Deus. A gente chegou ao absurdo de achar o seguinte: se a gente não fizer nada disso, Deus não vai nos abençoar. Isso é terrível. Entende? Então a nossa relação com Deus, ela é utilitarista. A gente quer receber algo de Deus. A gente deixou de fazer o que Paulo disse aos Filipenses. Ele diz assim, foi muito bom vocês se associarem à minha tribulação, mas eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi a olhar para o que eu tenho. A gente tem olhado muito para aquilo que a gente não tem. Essa ouvinte, quando fala assim, olha, hoje eu percebo que aquilo que Deus não me deu foi uma grande bênção. Mas na realidade, quando a gente está no meio do caminho, não teve um desfecho ainda, aquilo que Deus não nos dá aos nossos olhos nos traz grandes sofrimentos. Sensação né? de fracasso. É sensação de fracasso e outras coisas. Quando chega no final, a gente até reconhece. Eu acho que a nossa questão hoje é ajustar o meio do caminho. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor? Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate aqui na 93. Olha, eu tenho algumas coisas para pontuar, mas de cara eu quero dizer que aumenta o volume do seu rádio aí. Olha só, não há crise no Evangelho. Não há crise alguma no Evangelho. O que pode haver é uma falta de entendimento do que é Evangelho, mas o Evangelho é alguma coisa que foi estabelecida pelo Senhor Jesus e foi, diria, muito bem estabelecida. Não restam dúvidas do trabalho dele, do ministério dele, do que ele fez, do que ele ensinou, de suas palavras. Tá tudo muito bem claro, tá tudo muito bem registrado. Não foi tudo, mas a porção que foi registrada é suficiente. Não há crise com relação a isso. Há crise, sim, com relação ao entendimento de muitas pessoas, de fato, sobretudo por conta desse momento que a gente vive, muito bem colocado aqui pelo reverendo. De fato, a gente está tentando remar contra a correnteza. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, narra uma parábola sobre alguém que devia uma quantidade que era impagável. Me parece que quando fala aqui de gratidão, esse texto de Mateus não está, talvez, conhecido por quem age sem gratidão. Porque a partir do momento que você conhece esse momento do Evangelho, em Mateus 18, e você entende que você também tinha uma dívida que era impagável e alguém pagou, aí já nasceu gratidão. Quer dizer, eu tinha uma dívida para pagar, eu não tinha a menor possibilidade de pagar, e eu não tenho mais essa dívida, alguém pagou para mim. É impossível conhecer, compreender essa história e não ser grato a Deus. A gratidão vai nascer no momento de reconhecer quem eu era no meu estado anterior, de inimigo de Deus, de devedor, e de não ter nenhuma possibilidade em mim mesmo de reconstruir essa relação. Essa perspectiva, gente, ela mudou durante o tempo. É uma característica nossa de sermos, de alguma forma, ingratos. Faz parte da cultura do pecado na nossa vida, ou seja, como resultado do pecado na nossa vida, nós deixamos de reconhecer aquilo que Deus fez e assim nos tornamos ingratos. E eu amplio isso para ver se nós, de certa forma, não estamos ficando insatisfeitos, no sentido de não nos contentarmos. Eu estava me lembrando aqui de um cântico da época que o pastor Samuel Silva era pequenininho ainda, e assim, quer ver, olha, isso aqui, ó.
sabia que o Vencedor tinha gravado essa música. Não sabia? Eu não sabia. Então quer dizer que o novo aqui sou eu, Tá vendo? O novo aqui. Eu sou um pesquisador. Cultura musical. O senhor tem muita aqui, mas é a capa, olha aqui, a capa do primeiro. Uau. Esse aqui é o Jaime Kemp. Olha o Jaime Kemp aqui, ó. Uau. Tá vendo? Menininha aqui ainda. Essa talvez tenha sido uma das primeiras formações. O ouvinte está acompanhando, ele está dizendo aqui, foi gravado em 1969, está dizendo aqui o YouTube aqui. Não sei se é exatamente isso, quem está ouvindo a gente aí deve ter uma informação mais ampla, vamos dar uma analisada nisso aqui também, mas essa música... O primeiro é o segundo LP. Essa música, ela assim... É uma música antigona, né? O pessoal conhece mais ou menos, quem lembra e tal. Mas ela faz satisfação de ter a Cristo. Não há melhor prazer, já vi. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Esse processo da satisfação e da insatisfação, a pessoa está sempre insatisfeita com alguma coisa, com relação a Deus, com relação ao próximo. O que está vendo? É isso mesmo? Nós estamos caminhando para um processo de contínua insatisfação? Eu acho assim que a ingratidão ela sempre existiu. Né? Quando a gente lê a palavra do Senhor, eu vou citar só um exemplo dos 10 leprosos, né? E a gente vê que a grande maioria não volta para agradecer, né? E eu acho que isso é um resultado do pecado na vida do homem, né? O pecado ele vem para distorcer algumas coisas que não seriam bem assim se ele não existisse. Agora, acredito que a insatisfação ela tem crescido de uma maneira grande nos nossos dias, e aí tem gente que acha que tudo é culpa da internet. Bem, nem tudo, mas a internet ela mexeu muito com a humanidade, né? E a internet ela nos dá respostas imediatas que desenvolvem em nós um espírito empreendedor, né? Tipo, você não faz um curso de mecânica, mas você consegue hoje dar um jeitinho no seu carro a partir de vídeos do YouTube. Sim. Né? Você não fez gastronomia, mas você consegue cozinhar a partir de vídeos do YouTube. Então, esse espírito empreendedor tirou as pessoas de uma zona de acomodação, que é bacana. Só que existe uma linha tênue entre a acomodação e o contentamento, né? Eu não devo ser acomodado, mas ao mesmo tempo eu preciso aprender a me contentar, porque nem tudo é para eu fazer, nem tudo eu vou saber fazer com excelência, né? E aí, por conta disso, dessa confusão, dessa busca pela realização, eu acho que a nossa geração tem desenvolvido uma insatisfação maior. E aí, a insatisfação, ela gera ingratidão, ela gera uma ansiedade enorme. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, né, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo apresenteis as vossas orações e súplicas, ou seja, é importante você clamar e buscar, mas ele diz com ações de graças, ou seja, você pode pedir tudo a Deus, mas jamais deixe de agradecer. O reverendo falou isso, né? Jamais deixe de agradecer o que você já tem. Você pode pedir pelo que você ainda não tem, mas você não pode se esquecer do que você já tem. Então é contentamento sem ser acomodação, né? Mas com uma sabedoria que vai preservar a nossa saúde, porque eu percebo que as pessoas ansiosas, as pessoas que não têm esse contentamento, elas estão ficando doentes. Eu acho que junto a esse contentamento, né, analisando a expectativa, né? Eu acho que a expectativa das pessoas é muito grande, elas alimentam o tempo todo expectativa. E essa expectativa também cria uma ansiedade e também uma cultura de que você precisa usar todo o seu tempo, que você precisa fazer tudo, que você precisa ter tudo, porque você não pode parar. Então eu acho que dentro dessa expectativa vai gerando dentro de você algo de dissabor, porque você nunca chega lá. Parece que você acorda devendo. Você nunca chega lá. As outras pessoas conseguem, eu não consigo. Aquelas pessoas conseguiram, elas têm, eu não tenho. Então parece que você tem que ter tudo e fazer tudo. Então, curioso que quem está nesse outro lugar, desculpa interpelar a senhora, quem está nesse lugar de eu não tenho, ela tem. Mas se pudesse perguntar à senhora diria isso de outra pessoa. Exatamente. É um ciclo. É um ciclo. JR, a gente vê para isso, não vou cometer um sacrilégio agora de encurtar períodos, mas a gente vê pela história, e a própria Bíblia mostra isso para nós, então estou falando de antiguidade, o homem sempre teve a mania de acumular coisas, e a Bíblia fala sobre isso, certo? Só que a Revolução Industrial trouxe para a humanidade mais coisas do que o homem pode acumular, né?
E para poder você continuar acumulando coisas, você gera o desejo nas pessoas, através da propaganda. Isso. E por aí vai. Nós vivemos numa época em que esse processo ele está consolidado e ampliado, né? A cada dia surgem novas coisas, e a cada dia a mídia desperta novos sentimentos de coisas que trarão prazer, a segurança, o conforto que você está buscando. E hoje a gente não tem nem recurso financeiro e nem condições de adquirir todas essas coisas, mas o incentivo à aquisição, ele permanece a cada dia. Então, eu diria que hoje o coração do homem é como um buraco negro, entendeu? São muitas coisas que ele quer colocar lá dentro, ele não tem condições, e o desejo continua, né? E quando ele consegue uma coisa, ele quer outra. Conseguiu aquela, já tem outra, porque ele está consumindo o máximo que ele pode, sendo algo que traga um resultado efetivo para a vida dele ou não. O que importa é você acumular tudo isso, né? E isso é muito do nosso tempo. Então, essa insatisfação, ou melhor, essa ingratidão, né? Ela é resultado da nossa insatisfação. Então, no cerne do negócio está a tal da insatisfação. Isso. Que produz no coração da gente de forma tão natural que passa a ser parte do próprio indivíduo. Exatamente. A insatisfação com tudo. E aí você transfere isso para uma série de coisas. É o relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com o trabalho, sua relação com as pessoas. Cria uma dinâmica de vida em que a pessoa não consegue sentir-se satisfeita. E porque ela não está satisfeita, ela não pode ser grata. Ou compensa também, né, JR? Porque as pessoas também, quando estão insatisfeitas, eu estou insatisfeita com isso, eu começo a comer. Eu estou insatisfeita com aquilo, eu começo a desistir das coisas. Então, gera também um transtorno, né, bipolar na maior parte das pessoas, de que ela nunca consegue ter o equilíbrio, ela nunca consegue comprar só uma camisa, ou comprar só uma coisa, ou comer só um pedaço. Isso é uma coisa. Opa! Essa é das antigas também. Satisfação é não perdendo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Maravilha, recordações especialíssimas aqui, coisas abençoadas que Deus nos dá e o YouTube nos apresenta. É sensacional. Essa é a coisa boa da Enquanto você internet. falou sobre consertar coisas, ouvinte contando aqui que consertou a máquina de lavar, aliás, a geladeira, e agora está indo para a máquina de lavar para poder resolver tudo pelo YouTube. Meu Deus. Agora é o seguinte, tenha cuidado com isso. É isso aí. Porque Isso aí. tem parte elétrica, tem coisas que tem gás, tem coisas que são complexas, não é tão simples assim. Tutorial pode ser para coisas simples, mas tem coisas que realmente são complexas. De mais a mais, existem vários irmãos nossos que trabalham nessa área. Então também vamos prestigiar as pessoas, mas é só aquele pra- cuidado e equilíbrio com, especialmente em relação que tenha eletricidade ou que tenha gás, né, pastor? Então, para Samuel? concordar com o que você está falando, o videogame do meu filho deu problema, eu fui no tutorial para, né? Falei, vai que eu consigo resolver, né? E aí Conseguiu? assisti uns Autodidata. 3 dizendo que não tinha jeito, que o problema era, acabou, tem que comprar um espiritual, novo. E aí, por um acaso, eu fui numa loja de informática e falei, estou com um videogame assim assado, ele traz que eu conserto. Falei, não, mas eu vi no YouTube que não tem jeito, ele traz que eu conserto.
O cara era profissional. E eu levei e ele por R$100 consertou. E assim, por coincidência, assim, sei lá, Deus, né? Eu perguntei, porque senão eu realmente já estava me preparando para comprar um outro. Então, calma, porque nem toda a informação é... Tutorial é para quem tem uma certa noção. Não Exatamente. É pra quem não tem noção. Meus filhos já fizeram um bolo uma vez que desse testemunho, né? O bolo. Fizeram o bolo? Foram os filhos dele. Os meus seus filhos fizeram bolo. Tutorial da internet. Eu saí pra cantar, fui ministrar com a Denise. Quando a gente voltou, a casa tava só fumaça. 11h28 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela Bastos. Olha, ao contrário do que diz a história do Pinóquio, segundo os cientistas, quando as pessoas mentem, o nariz delas encolhe. Quem disse isso foram os pesquisadores da Universidade de Granada, lá na Espanha, e eles explicam que o fenômeno acontece porque a temperatura nasal cai quando a pessoa mente. E também, diferente da história, essa mudança do nariz aí é imperceptível, olho nu. Então não adianta você ficar tentando ver, você não vai conseguir ver. O pessoal queria diminuir o nariz. Não, vai começar a mentir? Não vai dar. Tava vendo se nessa viagem da Marcela o nariz diminuiu. Não cresceu, né? Então, olha só. E a gente pergunta, você consegue notar quando as pessoas mentem? Não, e tem um pouquinho, peraí, Marcela, pra ficar nesse ponto aí ainda, porque tem gente que quando fala ou quando respira, o nariz, ele dá aquela... Abre assim um pouquinho. Dilata, né? Mas assim, não só a abertura aqui embaixo e eu colocando o dedo, né? Não só aberto, mas aqui em cima dá uma mexida. Então o pessoal não ficar, que não é isso. Não é. Fulano mexe com o nariz. É isso. Não é. Não é isso. Não. É imperceptível. É imperceptível. E como é que os cientistas perceberam? Boa. Porque eles fizeram pesquisas, enfim, devem ter colocado aparelhagem. Essa pesquisa foi patrocinada? É uma câmera especial. Eles colocaram aparelhagem, fizeram testes. Ciência, gente. Eles provaram através da ciência. Então, mas a gente tá eles fizeram aí para poder ter o contraponto na questão do Pinóquio, quer dizer, esse foi, o nariz crescia, foi o ganho dele, o Pinóquio que nasceu na Itália, esse aqui o pastor Samuel Soares conhece bem, que é de 1933. Contemporâneo, ele conhece a história do Carlo Collodi. É assim aí que pronuncia? Carlo Collodi. É italiano? É italiano. E Carlo? É Carlo. Parla. É isso. Carlo. É. Eu gostei desse nome, Carlo. Gostou. Carlo. Ele fez as aventuras de Pinóquio, chegou ao Brasil em 1933. Com a tradução do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Olha que coisa extraordinária, né? A gente precisa de livros. Tá aí. Então, esse texto dele foi escrito entre 1881 e 1883. Olha quanto tempo demorou, né? Porque, na verdade, foi feito então alguém falou mentira. Não, então vamos lá. ele começou a escrever isso, ele era jornalista, ele escrevia num jornal. Aí criou a sobre o Pinóquio, o personagem. E, na história original, o Pinóquio morria enforcado. Meu Deus. E aí as pessoas que acompanhavam a história do Pinóquio não gostaram. E aí, em 1881, 83. Então, em 1883, ele faz o livro para dar um desfecho diferente. Olha, tá falando isso sem ter nada escrito, hein? O Pinóquio. Tá na mão dela, só tá. Não, mas aí tá certo. Cultura. Marcela também é cultura. Eu tô reconhecendo que de Las Vegas pra cá. De Las Vegas pra cá. Tudo deu uma ampliada, Foi Las Vegas que mudou o meu processo. Pois é, muito então. Bem, fica aí. Bem. Aí a gente pergunta pra você consegue notar assim quando as pessoas estão mentindo? Falando em mentira, você tem ou conhece pessoas que têm problemas com isso? Qual que é o caminho para deixar de ser um mentiroso e viver na verdade sempre, ainda que isso aparentemente possa te custar alguma coisa? Olha, gente, a menina da mesa tem a prevalência aqui para começar. Aqui o ouvinte, pastora, dizendo tem pessoas que na verdade você não sabe quando ela está falando a verdade. Boa. É verdade. Porque o processo é invertido. Fala tanta mentira que quando fala a verdade ninguém sabe. E vira um hábito tão comum mentir, principalmente assim, as pessoas já estão tão acostumadas a mentir que elas nem se colocam com uma consciência relacionada àquilo que elas mentem pelo hábito de mentir. Então virou um hábito, virou um mau hábito, não só é um pecado, mas virou um mau hábito. A pessoa não sabe literalmente viver na verdade. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então,
Você precisa buscar a verdade dentro de você, você precisa falar a verdade, mas o mundo está cada vez mais fake, né? Cada vez mais criando a ideia de que a mentira pode construir algo muito positivo para você. Mas é uma atitude, você que tem problemas com mentira, que não sabe como lidar com isso, não sabe encarar a verdade, não sabe se posicionar, não sabe falar a verdade, é um exercício. Você precisa dar um primeiro passo de se posicionar a não mentir. E eu sei que esse mau hábito, e muitas vezes é cercado da ideia de que você não vai ser aceito, precisa ser transformado através de uma atitude, um posicionamento firme de você não mentir. A mentira é como um bumerangue, né? Não adianta, a gente acha que não vai voltar, que não vai nos atingir, né? Mas vai, né? Há quem diga que ela tem perna curta, né? Mas é exatamente por conta desse efeito de que ela dura pouco tempo, uma hora ela retorna. E aí, de novo, eu vou falar da internet, né? Mas a gente está vivendo a era, né? do fake news, né? Desde a candidatura do presidente da República dos Estados Unidos, né? Isso explodiu no mundo de uma maneira tremenda, e a gente percebe que as pessoas sem o menor pudor estão levantando falsos uma das outras, né? E também estão mentindo a respeito delas mesmas, né? É impressionante. Tem gente que diz assim: pastor, sou teu amigo no Facebook, me para na igreja, ou numa igreja que a gente vai ministrar e tal. Eu falei: mesmo? E tal, não sei o que. Aí, qual é o seu nome lá no Facebook? fulano de tal. Tá bom, vou. Aí quando eu vejo, não é possível, é outra pessoa, porque os aplicativos, as edições e tal, que não sei o que, mudam as feições e tal. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso volta, uma hora vão descobrir. Eu estava lendo a palavra do Senhor, e aí em Efésios capítulo 4, verso 25, tem um texto que é muito interessante, que eu acho que pode dar base ao que a pastora falou, e também o que eu estou completando aqui, que diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, na verdade, eu levanto um falso sobre o outro, eu estou querendo crescer em cima do outro, mas na verdade isso vai voltar sobre a minha vida, porque nós é uma coisa só, entendeu? Tem um agravante nessa história da mentira, porque às vezes eu olho assim: eu não minto para as pessoas, né? Então eu não sou mentiroso. Mas na realidade, a base da nossa relação com as pessoas, o princípio é a nossa relação com Deus. Então, sei lá, eu posso não mentir para as pessoas, não ter esse hábito, mas será que tudo que eu canto na igreja é verdade? É isso aí. Será que o que eu falo na oração é verdade? Será que quando eu reproduzo a oração dominical, tudo aquilo ali que eu estou dizendo é verdade para mim? Né? Será que quando eu prego, aquilo que eu estou pregando se torna uma verdade para mim antes de chegar às pessoas? Então a questão é muito mais profunda, né? Porque se eu cultivo o hábito de não ser sincero com Deus, em algum momento, em maior ou menor escala, isso vai ser reproduzido na minha relação com o próximo. Com certeza. Em maior ou menor escala, entendeu? Pode ser uma omissão, né? Para criar, a pessoa pergunta para você assim: você já leu tal livro? Aí para você não ficar mal, você diz já. Muito bom. Ou não entendeu? responder nada. Você não está prejudicando ninguém com essa mentira. Mas é mentira, está prejudicando a você mesmo. Entende? Então, assim, tem muitas coisas que para nós são mentiras sociáveis, mas não deixam de ser mentiras. Sem dúvida. São toleráveis, mas são mentiras, né? E isso só começa a mudar a partir do momento que eu revejo a minha relação com Deus, porque é Ele que vai lá no íntimo, né? E consegue perceber as minhas intenções, porque às vezes a mentira, ela está na intenção e não naquilo que eu digo, entende? Eu posso estar falando algo que é verdade, mas na intenção de manipular, de enganar, de mentir. É uma reflexão que eu acho que ela é muito profunda, e a gente precisa estar diante de Deus e reconhecer realmente quem nós somos, né? Para que Deus possa trabalhar isso em nós. Pegando um gancho no que a pastora falou sobre conhecereis a verdade vos libertará. Eu me recordo de uma belíssima canção de João Alexandre, quando ele está narrando aquele momento
em que Pedro está negando, né, o Senhor Jesus e na letra ele chega numa parte que ele diz assim: olhe bem nos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Que é justamente aquele momento em que Pedro está dizendo: não conheço, já falei que eu não conheço, que assunto chato, já disse que eu... E nisso que ele está falando, há esse momento de cruzamento dos olhares. Ele está dizendo, eu não estava lá, mas eu imagino a cena, ele com muita convicção, não conheço, e cruza os olhares, e naquele momento, a roda não sabe, mas Pedro sabe que ao cruzar os olhos com o Senhor Jesus, ao olhar para ele, Jesus não disse nada, Jesus não deu uma palavra, mas aquele momento do olhar trouxe uma constatação para Pedro: você está mentindo, Pedro. Ninguém disse nada, ninguém acusou nada, mas aquele olhar de Jesus trouxe uma libertação daquele estado. Cara, para de fazer isso. E para de fazer isso não só agora. Não faz isso nunca mais, cara. Para com isso. Então, como resolver esse problema? Eu conheço gente que, infelizmente, você fala, você conversa, você sai, se despede e fica: cara, esse cara tá mentindo, não tá? Mas por que ele tá mentindo, cara? Não tem ninguém cobrando nada a ele. A gente tava só conversando. Pra que fazer uso da mentira de uma maneira tão comum, tão quanto mais, tão usual, tão... Por quê? Eu diria que só Jesus Cristo pode libertar, só o Evangelho é capaz de, como nesse momento da ilustração da letra de João Alexandre, expor a pessoa diante do olhar do Senhor Jesus e dizer: eu tenho que parar com isso. Eu acho também que... perdão, mas eu acho também que o peso precisa ser reavaliado, né? A mentira, ela tá perdendo peso. Isso. Né? Ela tá ficando uma coisa banal, né? Bem, eu sou filho de pastor, o pastor Samuel também nós somos crentes há muito tempo e talvez as gerações anteriores davam mais peso à mentira, né? Deixavam mais claro para a igreja, né, o estrago que uma mentira pode fazer na vida de quem mente e na vida de quem é alvo dessa mentira. E aí, só para lembrar, né, para quem de repente não lê muito a Bíblia, mas João 8:44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira não é uma coisinha de nada, né? A gente simplesmente tem base bíblica para declarar que o pai da mentira é o diabo. Então, se você é mentiroso, você está tendo uma relação muito próxima com o diabo. Então, foge disso, irmão. Volto a usar a palavra bíblica que a pastora citou, né? Que é inclusive o lema do presidente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É o lema da Bíblia. É isso aí, com certeza. Da Bíblia. O presidente hoje que é amado por que uns, usa. Amanhã é outra história. Não, e usa, né? Usa. Sim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, né? Palavra de Jesus. Agora, eu estava lembrando aqui de um comercial de um veículo de comunicação, que não interessa dizer que qual, não precisa, mas é referente a Adolf Hitler e a equipe dele de comunicação. E eles diziam assim, que é possível dizer um monte de mentiras dizendo só verdades. E isso serve para manipular as pessoas. Sim. Então, é muito importante esse entendimento, que às vezes a pessoa diz assim: não, eu sou muito isso, sou muito aquilo, mas é uma estratégia que a gente tem que estar muito atento. Isso nos relacionamentos interpessoais, eles são muito complexos. Eu estou pensando aqui no microgrupo meu, não é num grupo macro, não. Estou pensando no microgrupo, é aquela pessoa que é sempre manipuladora. Aquela pessoa que ela tem um controle sobre as outras impressionante. Então, todo grupo social tem a figura manipuladora. Sim. Isso é uma questão assim, tem que ter, não tem como não ter. Então, havendo essa pessoa manipuladora, é fundamental que nós venhamos a identificar esse movimento de manipulação, porque ele distorce o processo. E essa pessoa pode parecer para os outros como a verdade, quase que encarnada. Exatamente. Sim. Não é? Quer dizer, não, só fala a verdade, etc, mas no fundo, está criando elementos para poder continuar como centro das atenções. São as intenções, né? As intenções. A gente tem medo desde sempre, desde Adão, de que Deus rejeite a nossa verdade. Desde Adão,
A gente prima pela criação da imagem, da autoimagem, porque a gente tem medo de que se mostrar a Deus da forma que nós somos, cause rejeição. Mas, cara, vamos olhar para a Bíblia. Todos os homens que colocaram para Deus exatamente o que sentiam, Deus foi lá, consolou, acolheu, repreendeu. Temos vários exemplos. Temos Moisés dizendo o seguinte: ok, tô aqui falando com uma sarça, botei a mão no peito, ficou leprosa, tirei, peguei ali o bastão com serpente, mas eu sou homem de língua pesada e mesmo depois de ter feito tudo isso, nada mudou. Aí Deus vai lá e mandarão com ele, né? E os exemplos são, sabe, numerosíssimos. Até Jesus, que disse para Deus: não quero tomar desse cálice, mas se não tiver jeito, que a tua vontade seja feita. Então Deus, ele sempre acolheu, ainda que seja repreendendo, como foi com Davi. Davi disse: pequei contra o Senhor. Natan disse: é verdade, mas o Senhor te perdoou e você não vai morrer. Você sabe o que é isso? A gente tem um Deus que é gracioso. Não depende do nosso desempenho para que ele nos aceite. A aceitação, ela é feita através de Cristo. Então eu posso dizer a ele qualquer coisa. Ele é a única pessoa que existe no mundo que suporta aquilo que eu considero em mim insuportável. É verdade. Ele é o único, então eu posso falar com ele sobre qualquer coisa, sabe? A gente precisa começar a colocar verdade nessa relação, porque se esse ajustamento acontecer, a nossa relação com o próximo, com a vida, ela também vai ser modificada. O princípio é esse: ajuste a sua relação com Deus, permita Deus ajustar você e ajustar a sua relação com o próximo. Dentro dessa perspectiva, ouvinte, dizendo aqui que tem uma enorme luta, como se fosse uma prisão. E ela descreve isso, agora há pouco eu li, como um aprisionamento mesmo. Não consegue. Algumas pessoas, porque já criaram a história, e estão mantendo a história criada. Outros, talvez pelo hábito de qualquer coisa, as pessoas vão lá e começam a falar. Mas nesse caso aqui especificamente, uma pessoa se sente aprisionada. A gente lembrou aqui Jesus dizendo, João 8, 30, conhecereis a verdade, 32, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade produz a liberdade. É o conhecimento da verdade. Enquanto a verdade não for conhecida por mim, enquanto for o meu conhecimento da verdade superficial, eu sei que está na Bíblia, mas não é verdade para a minha vida. Eu sei onde é a igreja, até vou muito, sou membro, participo, mas aquilo não é. Verdade. Eu até conheço umas músicas, uns cantos, eu canto, mas não é verdade. Eu até oro pelas pessoas e tudo, mas aquilo não é verdade. Enquanto isso não for verdade, haverá um aprisionamento. E quem é que tem? É incrível a gente pensar nessas pontas todas, mas quando Jesus diz que o pai da mentira é o diabo, o que eu imagino é que esse cárcere é um cárcere diabólico. Sim. E Jesus é quem tem o poder de chegar e arrebentar esse cárcere e dizer: olha, vem pra cá, você é dos meus, você não nasceu para ficar presa aí na mentira, você nasceu para ficar livre, para ficar na verdade. Então é um processo que para muita gente não é tão fácil, pelo fato de estar mergulhado nesse negócio há muito tempo. Então, uma palavra, pastor, uma palavra para quem vive esse aprisionamento na busca e na esperança de viver a libertação. Eu acho que é muito importante quando você está vivendo uma situação em que você quer esconder. Eu tenho uma mentira que eu não tenho como falar a verdade, eu estou aprisionada nisso, porque se eu falar a verdade, isso e isso vai acontecer. Ou eu tenho um mau hábito de mentir o tempo todo, não sei como parar, até porque meus pais mentiam também, e todo mundo mente à minha volta, eu não sei como fazer. Deixa eu dizer para você, busque dentro de você a ideia e a força de Deus, para você entender que você é capaz de transformar isso pelo poder de Deus. Mas a sua fé precisa gerar uma ação de decidir dentro de você. Não, eu não consigo hoje falar a verdade, mas você vai conseguir. Mas se você nunca começar, você sempre vai viver essa prisão. E essa prisão vem da ideia de que você não consegue. Então, o que você precisa fazer? Dá um primeiro passo. Decide. Se você é uma pessoa que tem um mau hábito de mentir,
Não, em cada palavra eu vou pensar no que eu estou falando. Eu não vou falar aquilo que eu estou sentindo, eu vou pensar no que eu estou falando. E quando você começar a pensar e colocar isso e transformar esse pensamento em oração, você não vai conseguir mentir, você vai querer falar a verdade, você vai buscar essa verdade, você vai conhecer essa verdade. E quando você começa a conhecer essa verdade, você não quer mudar, você quer transformar, você quer destruir essa prisão. Então, conheça essa verdade, transforme essa verdade como um hábito, um novo hábito da sua vida. Assim como exercício, qualquer outra coisa, decida quebrar esse jugo, decida mudar isso. E você vai conseguir através do poder da oração e do poder do sangue de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Olha, com apenas 17 anos, a jovem pilota alemã Sophia Flörsch sofreu neste domingo um acidente que é realmente impressionante durante o GP de Macau de Fórmula 3 lá na China. A Sophia se chocou com a traseira de um adversário, saiu da pista em alta velocidade, voou por cima de alguns carros e bateu de costas em uma estrutura de metal onde estavam alguns jornalistas. A pilota, apesar disso tudo, sofreu apenas uma fratura na coluna e ela vai passar hoje por uma cirurgia. Além dela, outras 4 pessoas ficaram feridas. As imprensas alemã e chinesa falam em milagre diante do tamanho da violência do impacto. E é bom lembrar aí, JR, que a Sophia, ela era estreante numa corrida de pista de rua. Ela está estreando nessa categoria e foi a primeira vez que ela estava correndo uma corrida de pista de rua. E ela estava próxima a uma curva e era uma reta, eu imagino que não era uma reta muito longa, eu não tenho aqui o traçado, mas ela estava próxima a uma curva. Os outros carros estão todos em menor velocidade, então a impressão que dá é que ela disparou e não conseguiu parar. E numa entrevista antes, né, feita a ela, olha como é que ela disse, o que ela falou sobre a pista. Ela chamou a pista é louca, mas realmente é muito boa, é perigosa. Ela diz assim, um circuito difícil, divertido e também uma pista perigosa. Ela disse isso em alemão. Certamente. Não, porque você está falando com tanta segurança. Né? Então, a imprensa, quer dizer, as imprensas lá, chinesa e alemã estão impressionadas dizendo que isso é um milagre. Isso, claro, repercute no mundo inteiro para identificar. É um milagre, isso foi alguns vão dizer, ela teve muita sorte. Já te aconteceu, ouvinte, de você vivenciar alguma coisa que tá claro que foi Deus quem fez e você compartilhar como se fosse sorte? Eu já ouviu alguém dizendo, eu tenho muita sorte. Talvez seja a própria insatisfação, a incapacidade de perceber os feitos de Deus na nossa vida. A pastora, como sempre, começando com a nossa menina da mesa. Essa questão de você, óbvio, né, para as pessoas, que houve uma incidência de algo sobrenatural. Se você não quer chamar isso de milagre, é o sobrenatural. E se você não quiser acreditar em Deus, você tem que ver que houve uma interferência, né, na ação que deveria resultar na morte. Então a questão é a questão de você enxergar o milagre, né? Enxergar aquilo que Deus impediu que tivesse, que seria o óbvio, né? Que seria na lei da física o que era o resultado de um acidente tão grave. Então acredito que o milagre realmente aconteceu e foi algo de Deus na vida dessa menina. Acho que um livramento, né? É um livramento. O acidente, eu não tinha assistido, nem ouvido falar sobre a matéria. Quem acompanha automobilismo, eu já acompanho muito mais, hoje eu sou um pouco mais distante, mas sabe que é um esporte fascinante e que vez por outra você tem acidentes. Legal, é comum, faz parte. Mas acidentes nessa gravidade, graças a Deus, não é alguma coisa que a gente vê toda semana. E ver essas imagens aí realmente, eu diria assim, a expectativa de quem estava ali assistindo no circuito, né, no autódromo, e quem estava narrando, transmitindo, certamente é aquela hora que a tua voz já baixa, meu Deus,
vamos aguardar e todos rezar. Você já começa a invocar alguma coisa, você não crê em Deus, você já são o sobrenatural, algum tipo de fé, porque olhando a impressão que se tem é que o risco de você ter uma notícia ruim é muito grande. Então, ler depois que ela teve uma fratura, aí eu vou usar apenas diante da gravidade, eu não consigo pensar em outra coisa senão ser grato a Deus e agradecer por esse reconhecimento. Deus me livrou de alguma coisa muito, muito, muito pior. E eu tenho certeza que você que está ouvindo o programa tem testemunhos pessoais para compartilhar. Eu tenho na minha família pelo menos uns 2 de acidente também de trânsito em rodovias, que quando você vê que está acontecendo, você agradece, Senhor, foi muito bom, a gente se encontra daqui a pouco, cuida da minha família. Aí isso passa em segundos, você abre os olhos, rapaz, estou vivo, não morri. Se isso não for Deus, não sei o que mais pode ser. Eu acho que falta para as pessoas terem uma visão um pouco mais global, mais ampla do milagre, né? Porque existem milagres em esferas diferentes. Compartilhando de testemunhos, por exemplo, essa semana a gente recebeu na igreja uma pessoa que subiu ao altar para agradecer porque ela tomou 3 tiros e os 3 foi de raspão. Quer dizer, uma pessoa toma 3 tiros e nenhum pega de verdade nela. Ela tomou um tiro na orelha, ela tomou um tiro no dedo, em lugares diferentes, sabe? Então você vê que é um milagre de Deus. Ela não foi em busca de milagre, né? Ela estava na porta da casa da sogra e de repente ela foi alvejada, né? Mas Deus foi com ela, e aí ela logo entende que a mão do Senhor estava sobre ela e isso a levou para a igreja. Existem outras pessoas que vão em busca do milagre, né? Que visitam a nossa igreja, elas estão sofrendo e elas acreditam no milagre e elas vão em busca do milagre. Essa visão global de que Deus está no controle de toda a situação é importantíssima, porque às vezes nós, sem orarmos, de repente essa menina nem orou antes, ela, como a Marcela disse, a pista é muito louca, muito divertida e muito perigosa, vambora. Né? Ela não orou, ela não disse, Senhor, me guarda, mas Deus, aprove o Senhor guardá-la. E aí a visão é a seguinte, eu nem orei, mas Deus me guardou. Amém, boa. Porque tem gente que acha, né, que é o acaso, né? Tem muita gente que diz, dei sorte. Não, em alguns casos você é alvo do milagre porque você ora, você busca. Em outros não, porque Deus te elegeu. Né? A misericórdia de Deus. Eu queria compartilhar um último testemunho em 1 minuto, que inclusive está ligado ao tema passado, né? Sobre a mentira. Esses dias eu fiquei muito feliz, eu fui ministrar numa igreja no final do culto, o irmão veio chorando falar comigo, ele disse, olha, eu sou grato a Deus pela tua vida, oro por você todo dia, você não imagina como. Aí, há 8 anos atrás, eu fui na sua igreja porque eu estava de olho numa menina, e a menina frequentava a igreja e eu fui por causa dela. Só que eu tinha um posto de chefia dentro do tráfico e de alguma maneira Deus falou no meu coração que eu tinha que sair do tráfico. Você falou sobre Eliseu, sobre o machado que tinha caído e que era necessário apontar onde o machado caiu para que o milagre acontecesse. Eu entendi aquilo, saí dali e no dia seguinte eu me entreguei. E eu fui na delegacia e disse, olha, eu sou traficante, tenho passagem e estou aqui para me entregar. E aí quem está em casa, de repente vai ficar assustado, mas 13 vezes ele procurou as autoridades para se entregar e sempre alguém dizia assim, não é assim, não, a gente tem que abrir um processo, que não sei o quê, papapá, e uma burocracia e tal, e ele durante 1 ano tentou se entregar e não conseguia. E aí aquilo que a gente estava falando da verdade que liberta, né? Uau. Depois de 13 tentativas, finalmente saiu um mandato. E aí um advogado ligou para ele falando, olha, agora você pode se apresentar. E a primeira coisa que ele fez foi raspar a cabeça. Ele já queria chegar pronto. E ele pegou uma pena de 8 anos, mas lá ele aprendeu uma profissão, ele se reconciliou com a esposa, a pena foi atenuada, ele saiu em 1 ano e poucos meses, e aí me encontrou na igreja chorando, porque hoje ele é um empresário, tem 3 filhas, estava ele, a esposa. Milagre! Então, assim, o milagre, ele acontece de diversas formas. O importante é a gente entender que está tudo na mão de Deus. Então, se o foco é o Senhor, a gente será alvo de milagres. Eu entendo que ser ou não ser milagre é sempre muito relativo, né? A gente às vezes acha que milagres são coisas grandiosas, como aconteceu com essa menina, mas tem coisas que são pequenas para uns e que são grandes para outros, né? Exatamente, isso aí. Então acho que é como você trata isso. Esse episódio,
que aconteceu com ela, para mim é mais um episódio que me mostra uma coisa. Ninguém chega atrasado nesse mundo, né? E ninguém sai dele atrasado também. Tudo tem Ou seu seja, tempo, né? no visual, o acidente do Senna foi menos grave. Exatamente. E o Senna morreu. Exatamente. Entende? Não está no nosso controle. Né? Deus já tem o dia certo para nos levar. O pastor Samuel falou sobre a questão do tiro que pegou de raspão. Tem gente que o tiro vai no peito mesmo. Exatamente. E o cara não morre. E tem gente que tá andando na rua, soluça e morre. Quer dizer, Como explica, né? chegou o momento, não dá pra gente... tudo tá no controle entendeu? de Tá Deus. no controle de Deus, eu entendo isso. Isso deveria nos trazer mais segurança, mais confiança. Tranquilidade. Por saber que Deus está no controle. Né? Até quando Chegar a hora, não adianta. Sendo num acidente desse, sendo andando de bicicleta, sei lá, dormindo, chegou a hora, vai acontecer. De repente a gente podia trocar Entendeu? a palavra, em vez de falar milagre, falar intervenção, né? Foi uma intervenção divina. Sim. No caso dela, para dar mais vida a ela. Em outros casos, para Eu até acabar com a entendo. vida. Eu acho que E quando assim, ela é o olha controle de Deus. pra situação e ela entende que foi um milagre, pra mim já é milagre, entendeu? Essa é a questão. E a imprensa, não né? depende de mim pra dizer se é milagre ou não. Depende dela reconhecer que é um milagre. Ela diz aqui o seguinte, olha, só queria que todos saibam, ela escreveu isso, Twitter dela. Em alemão? Em alemão, não, escreveu em inglês. Dessa vez escreveu em inglês. Pegadinha. Mas eu posso ler também em alemão. A pronúncia não vai ser lá essas coisas, né? O Márcio vai, é Volkswagen e tal. Só queria que todos soubessem que eu estou bem, vou para cirurgia amanhã e graças, está citando aqui a FIA, né? Que é a Federação Internacional de Automobilismo, a equipe dela, a Mercedes, que estão tomando muito cuidado comigo. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e tal. Ela vai atualizando isso aqui em breve. Ela escreveu isso ontem. Tava aqui o Twitter dela com bastante movimentação sobre a pista, a corrida, enfim, o ânimo dela estava lá nas alturas, e é muito interessante a gente observar isso e ver que realmente, de fato, é uma questão extraordinária viver esse acidente aí, e a bênção de Deus sobre a vida dela. Em termos de livramento, nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe a sua vida, a sua recuperação, e que Deus continue a cuidar de cada um de nós. É incrível como a gente sabe que Deus, ele é todo poderoso, e um dos seus atributos que a gente fica impressionado é a sua onipresença, né? Ele está em todo lugar. Como é bom poder descansar na presença de Deus. Você vai para uma viagem, Deus estará com você. Você vai para o hospital, Deus estará com você. Você vai ficar em casa, Deus estará com você. Uma pessoa que você ama não estará próxima, fique tranquila, Deus estará com ela. Isso deve trazer para o coração de todos nós uma convicção absoluta de que o nosso Deus nunca perde o controle. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Senhores debatedores, muito obrigado pela presença, pastora Virgínia Estevão. Eu queria agradecer estar aqui no debate, e também a minha mãe, né, que ela há tantos anos te escuta, JR. Obrigado. Ela está sempre te escutando, e o pessoal da Igreja Semente de Fogo também está alerta aqui. Um abraço para vocês. Pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço, irmão. Muito obrigado, sempre muito bom estar aqui nessa mesa e ter esse tempo tão agradável. Obrigado pelo convite. Quero desejar a você uma semana abençoada, que você tenha uma segunda-feira de bênção, um feriado muito agradável, que o Senhor nos guarde a todos e que Deus nos guarde, nos proteja. Milagres acontecem, eu creio. Seja grato. JR, desviei de uma moto a 140 km/h. Meu carro saiu de lado, quase capotou. Virei meu carro 2 ou 3 vezes. Foi um momento que ajudou a minha conversão. Nada aconteceu ao motoqueiro. Ele ficou paralisado, conta aqui um dos nossos ouvintes. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para 2 pessoas muito queridas, que é o Vinícius Abrantes, que é presbítero lá da igreja, e a Laís Borges. São 2 pessoas que estão aniversariando hoje e que são bênçãos lá na nossa comunidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Samuel Silva. Um abraço, querido. Eu agradeço, quero mandar um grande abraço para todos os amados que participaram do Culto na Rua. No último sábado a gente fez a última edição do Culto na Rua.
atendemos centenas de pessoas na rua da nossa igreja dessa vez, em vários serviços sociais, e foi um tempo de muita graça de Deus, muita misericórdia. Tivemos um culto evangelístico, centenas de pessoas aceitaram a Jesus. A gente tinha preparado um número de Bíblias, mas não deu conta. Mas já me comprometi de entregar Bíblia para todo mundo que foi lá, e queria mandar um abraço especial para dona Ninfa, irmã Ninfa, que esteve lá nos visitando. Ela é sogra de uma das dentistas que atenderam lá na ação social, e ela disse que ouve o debate todo dia. Então eu queria mandar um beijo para a irmã Ninfa. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, irmã Ninfa. Obrigado pela audiência. E aí, Marcela Bastos, hoje? Vamos dar parabéns aqui. Ontem o pastor Arley da Igreja da Graça em Belfor Roxo, o pastor Gil Grageiro da Congregação Santa em Botafogo. E hoje o reverendo Hélio Tomás da Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis, o pastor César Jacinto da Assembleia de Deus Pentecostal em Queimados e a pastora Marinéia da Igreja Cristã Gênesis no Morro do Cantagalo. Muito bem, Marcela Bastos, vamos lá para informação aos nossos ouvintes. O ouvinte precisa estar bem informado. Certo ou errado? Ué, sim. Sim ou o quê? Quero ver Certo? onde isso vai chegar. Hoje é dia de quê? Estou te O que se observando. comemora no mundo e no Brasil? Não tô nem sabendo qual o dia hoje, que ainda tô Hoje é dia 19 de novembro. Essa data mundo? tem alguma coisa a ver com você? 19 de novembro? Nada? Lembra de nada? de Pastora, vamos lá, pastora, chega no microfone. Nada, larguem os celulares, hein? Não pode agora fazer pesquisa no No Google. mundo ou no Brasil? No mundo e no Brasil. São 3 datas especiais hoje. 3? 3 datas Então a especiais. gente tá muito ruim, porque se são Eu 3, a acho- gente não lembra nem de uma. Eu acho que vocês estão sendo ingratos. Hoje é o Dia Mundial do Vaso Sanitário. Ah, tá. Ué, vai dizer que não precisa. Importantíssimo. Entendeu? Ué, tô falando uma coisa que é verdade. Hoje é Dia Mundial. Eu tô com a curiosidade para saber quem é que criou esse dia e quem aprovou. Quem inventou, Porque é uma coisa impressionante isso Certamente aqui. alguém que não tinha Mas vaso você sanitário, sabe que hoje é quando passou a dia usar, da ficou bandeira. feliz. Isso vocês É todos verdade. sabiam. Reverendo Júnior me Não ajudou, é que me isso? lembrou. Que eu tava Agora me canta o lembrando. hino à bandeira, Marcelo. Claro que não, que se eu cantar a Nada. audiência cai. É o pastor Samuel. Mas nem a aqui, letra. ó. Não. Qual que é? Salve o lindo pendão da esperança. O restante o reverendo Júnior vai me ajudar. Muito bem. E mais o quê? E é mais o quê? Mas o quê? Tem mais um algum dia especial. É véspera de Ah, feriado. JR. É isso que é ingratidão. Vaso, é Isso a que eu chamo de bandeira. ingratidão. O que vem aí? Porque lá no 8 de março a gente faz as Ah, o homenagens. Dia Internacional do Homem! Faz as homenagens, a gente homenageia. parabéns! Agora, no dia do homem, ninguém fala É nada. verdade, é o Dia Internacional Cid? do Homem. Não tem novembro Parabéns, azul, não tem nada meninos. disso, esse negócio, né? O pior é isso. Ainda tem o novembro azul, né? Quer dizer pra que ficar marcado em no novembro. homenagem Calma aí. zero para os Calma aí, homens no calma. Dia Internacional do Homem. Calma, vamos lá. Eu tô me readequando ao fuso. Eu tenho uma desculpa, então parabéns pros meninos aqui representados, para todos os meninos que estão ouvindo a gente. De fato, o que faz a diferença na vida de um homem é ser um homem de Deus. Então, nosso desejo é que vocês vivam Jesus, mostrem Jesus onde quer que vocês cheguem. Então, nosso parabéns pelo Dia Internacional do Homem. Não sei porque que você colocou essa canção. Porque tem Você muito a vai ver brigar com homem. comigo agora? Não, testosterona. tem- Eu não testosterona. entendi, É entendeu? correria. Tô tentando compreender. Sobe a escadaria, levando o braço, vê o pessoal atrás, correndo. É aquela coisa, entendi. Tô entendendo. Tá bom. Vamos orar, vamos apresentar esses nomes queridos de pastores e pastoras diante de Deus em oração. Vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje, pela nossa gratidão a Deus e ao nosso próximo. Vamos orar, minha gente, também apresentando diante do Senhor os que estão enfermos. Nós oramos pela cura dos enfermos, pelo fortalecimento daqueles que estão apoiando e cuidando desses enfermos. Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados e por todos os homens que precisam tanto de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a fim de serem transformados em homens de Deus. Vamos orar. Jesus, eu coloco diante de ti, pastora Marinéia, os pastores César Jacinto, Hélio Tomás, Gil Graneiro e também o pastor Arley. Pessoas que recentemente celebraram a vida diante do Senhor.
Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre cada uma dessas pessoas. Eu te peço também que o Senhor nos ajude a viver a verdade que o teu evangelho tem nos ensinado, a verdade que emerge de um relacionamento contigo. É difícil, Senhor, mas nós queremos ser pessoas verdadeiras. Te peço também por todas as pessoas que estão enfermas e enlutadas e têm colocado diante dessa rádio o seu sofrimento nesse momento. Que o Senhor traga cura e restauração. E eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por tantas pessoas no mundo, mesmo sem merecimento de qualquer um de nós. Graças te dou por isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.